Olá! Hoje vamos falar sobre conforto ambiental, mais especificamente no ambiente de trabalho. Primeiro, vamos definir o que é conforto ambiental. É um termo que descreve um estado de satisfação do ser humano em um determinado espaço. O que significa conforto ambiental em ambiente de trabalho? Significa que o espaço proporciona boas condições psicológicas, hidrotérmicas, acústicas, visuais e ergonômicas. Vamos definir algumas delas. Condições psicológicas. O trabalho é o local onde a maioria das pessoas passa a maior parte do seu dia. Desse modo, o ambiente de trabalho irá refletir diretamente sobre a personalidade do indivíduo. Atualmente, as empresas já têm a ideia que o ambiente organizacional reflete na saúde mental do trabalhador, que, por sua vez, reflete nos resultados e na reputação da empresa com o mercado. Condições térmicas. No ambiente de trabalho, as condições térmicas são muito importantes para um bom desempenho. Qualquer um que tenha tentado trabalhar quando está muito frio ou muito quente sabe que o conforto térmico afeta a produtividade. Estudos importantes demonstram que, quanto maior o nível de desconforto em nossos ambientes, maior é a falta de produtividade. Nessa tabela, mostra o número de pessoas desconfortáveis de acordo com a temperatura do ambiente. O índice mostra que a perda de produtividade ao pensar aumenta proporcionalmente de acordo com a temperatura do ambiente. Por isso, em ambientes empresariais com clima quente, são utilizados os ar-condicionados e, em locais de frio extremo, o aquecedor. Quanto maior o desconforto térmico, menor é a produtividade. Condições acústicas. Assim como o conforto térmico, o conforto acústico é um tema de grande importância quando falamos em produtividade, principalmente em ambientes de trabalho, pois é necessário um grande nível de concentração para executar as tarefas com qualidade. Certificações estabelecem pré-requisitos essenciais para ruídos externos, ruídos de ar-condicionado e reverberação. Estabelecer os critérios mínimos para cada um desses itens é essencial para um projeto de interiores que leve em conta uma alta qualidade de trabalho. Condições visuais. A maioria das pessoas passa a maior parte do seu dia em local de trabalho. Com isso, vem a preocupação de se ter um ambiente confortável e agradável. Portanto, entre os fatores que influenciam as condições ambientais, tem um papel determinante, admitindo que a decoração desse ambiente seja a mais confortável e prática possível. A iluminação adequada no design de interiores é parte essencial para atingir esse objetivo, visando uma iluminação correta para a tarefa que se desenvolve, com uma boa intensidade e uma boa fidelidade de cor, evitando ao longo do dia o cansaço visual e mantendo o trabalhador produtivo por mais tempo. Ou seja, uma boa iluminação deve ser perfeitamente projetada para harmonizar e valorizar o espaço, além de buscar a essência a qual a empresa deseja apresentar e atender às diferentes necessidades profissionais de cada departamento. Condições ergonômicas. A ergonomia é também conhecida como um estudo de relação entre o homem e seu ambiente laboral. Podemos dizer que a ergonomia no ambiente de trabalho oferece ao indivíduo
o conforto adequado e os métodos de prevenção de acidentes e de patologias específicas para cada tipo de atividade executada. A má postura e as lesões por esforços repetitivos ao longo do tempo causam diversos males que prejudicam e comprometem a saúde do trabalhador, impossibilitando muitas vezes que esse indivíduo permaneça executando a mesma função, em decorrência, por exemplo, de uma deficiência motora. A ergonomia pode também contribuir muito para evitar que essas enfermidades ocorram, com o objetivo de tornar cada vez mais eficiente os procedimentos de controle e de regulação das condições adequadas de trabalho, considerando que a eficiência dos processos utilizados na ergonomia laboral seja apropriada para eliminar os riscos que afetam a saúde do trabalhador. Pode-se afirmar que o custo-benefício dos métodos ergonômicos utilizados minimizam para as empresas as despesas com as possíveis indenizações, quando não há condições adequadas de trabalho, causando aos funcionários algum tipo de incapacidade física que o impossibilite de exercer suas atividades diárias. A legislação brasileira, especificamente a norma regulamentadora 17, Ergonomia da Portaria 3.214, de 8 de junho de 1978, recomenda, para os locais de trabalho onde são executadas atividades que exijam solicitação intelectual e atenção constante, parâmetros ideais para as condições de conforto, tais como níveis de ruído, índice de temperatura, velocidade e umidade relativa do ar, todas visando a adaptação das condições de trabalho às características psicológicas dos trabalhadores, de modo a lhes proporcionar máximo conforto, segurança e desempenho eficiente. Essa ferramenta exige alguns complementos como cadeiras, mesas, monitores de trabalho, entre outros, que requerem cuidados específicos a fim de prevenir os trabalhadores de penosidade. Essa característica representa, em termos de conforto, a realização das tarefas sobre condições que depreciam o físico e o emocional, sob a responsabilidade do SESMET, Serviço Especializado de Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho, das empresas, o controle dos parâmetros prestados na legislação. Em regime diário, passamos praticamente toda a jornada, em média 8 horas, em frente a essas ferramentas de trabalho. Nesse sentido, sobre a ótica da ergonomia, devemos desenvolver medidas de controle e proteção coletivas ou individuais, observando a especificidade de cada tarefa. Percebemos que obtermos em nossos projetos edificações com condições satisfatórias, nós, design de interiores, precisamos estar atentos a todos os aspectos que podem afetar a saúde e segurança no ambiente de trabalho. Isso se dá através da correta especificação do mobiliário, cores, tratamento acústico, luminotécnico e térmico.